Lucas está terminando de escrever esse livro. Atos 27, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, ou vento nordeste, né? E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Deixa eu ver, versículo 18 agora. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eu quero falar um pouco essa noite sobre como lidar com as tempestades da vida, com os vales, com os reveses da vida. As viagens eram feitas por embarcações, navios, naus, barcos, faziam essas viagens. E ele teria um longo percurso até a Itália, junto com outros prisioneiros que iriam ser julgados pela rege de Roma. Então, a mensagem vai se dar durante essa viagem. O capítulo 27, então, narra a viagem de Paulo e outros prisioneiros até Roma para serem julgados no tribunal de Roma, pela própria lei romana, na própria sede da Itália, Roma. E no início do 27 estão sendo feitos os preparativos, os oficiais, os capitães, os encarregados de dirigir o barco. E junto com eles os prisioneiros, que são os responsáveis pela viagem. Como a transferência de prisioneiros que cometem um crime no Brasil, têm nacionalidade estrangeira, são transferidos de avião para ser julgado na sua sede natal, ou para ser julgado conforme a legislação que o envolve. No caso, Paulo era um cidadão romano, seria lícito e correto ser julgado por Roma. Então ele é transferido para ser julgado lá. Quando eles estão preparando essa embarcação e começam a viagem, fazem uma parada e vão retornar. Esse retorno, essa continuação da viagem, dá-se então a tempestade sobre esse barco, sobre a tripulação, até que então eles chegam a salvos na ilha de Malta. E eu quero narrar o capítulo 27 sobre essa tribulação e fazer um paralelo da sua vida sobre as adversidades, as tempestades da vida ao qual Paulo estava envolvido e a tripulação. Versículo 8. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bom Pastos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Correto? Vamos lá. Eles reiniciaram a viagem, eles fizeram uma pausa e foram reiniciar. Até então a tribulação não tinha ocorrido, correto? O barco estava navegando em perfeita condição, estava tudo tranquilo e projetado para essa viagem até Roma. Porém, antes deles prosseguirem, estavam ancorados, iam retornar. Antes deles prosseguirem, Deus revela a Paulo que eles não deveriam viajar, que iria acontecer algo ruim na viagem, que eles teriam que esperar e aguardar, que aquele não era o momento oportuno para a viagem. Ele então, inspirado por Deus, traz uma revelação, uma advertência, um sinal, um aviso. Primeira coisa que temos que saber com a adversidade: muitas vezes ela não é provocada, ela não é lançada por Deus. Muitas vezes a adversidade,
O vale, a tempestade, é fruto da nossa desobediência. É fruto de nós queremos fazer aquilo que achamos conveniente e não atentarmos para o que é correto. Você precisa aprender isso, que muitas tribulações que você está sofrendo é fruto da sua semeadura, é fruto do que você plantou. Agora você está colhendo aquele fruto e diz: eu não queria essa espécie de fruto. Aí Deus vai falar: mas você plantou essa espécie de semente. Você quis casar com essa pessoa, agora tem que suportar o ritmo de vida dele. Você quis trabalhar nesse emprego, agora tem que suportar a programação dela. Você quis se submeter a tal, você quis fazer tal, agora tem que submeter. Porém, Deus dá um sinal antes. Paulo representa Deus sinalizando: não vá, não faça isso. Em primeiro lugar, para você lidar com a adversidade, ou você até impedir com que ela venha, fique atento aos avisos que Deus te dá. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Fique atento às revelações que Deus te dá. Sabe o que Deus estava falando aqui por Paulo? Não é um bom negócio, não fecha. Não é tempo de viajar, não viaja, não vai. Não vai, porque se for a tribulação, não fecha o negócio. Eu não estou sentindo paz. Ele está prevenindo a adversidade. Ele está ensinando. Primeiro ele está prevenindo. Eles tinham um propósito, um plano, uma viagem. E Paulo vem e diz: não é lícito ir. Vai acontecer algo. Vamos colocar em risco a vida de alguém. E a revelação de Deus, usando o instrumento Paulo, vai interceptar, impedir que a adversidade, o vale, a tragédia ocorra. Deus quer, antes que ela ocorra, te prevenir. Agora é uma mensagem preventiva. Não estamos lidando com a mensagem remediada, agora é a preventiva. Muita gente pode ser impedida de sofrer se prevenir. Muita gente pode impedir a tragédia se prevenir. E muitas vezes Deus não vai só atuar na adversidade, mas muitas vezes vai impedir com que ela aconteça, impedir com que o problema, a tragédia, o caos aconteça. E o que eu tenho que fazer para me prevenir? O que eu tenho que fazer para impedir? Ficar atento aos sinais que Deus dá. Ficar atento às pessoas que podem estar sendo usadas por Deus. Ficar atento às situações que Deus está mostrando. Não fecha esse negócio. Não faz essa viagem. Não toma essa atitude. Não liga para aquela pessoa. Não manda esse e-mail. Não faz essa troca. Versículo 10, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, como também para a nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo: se vocês levarem a cabo essa viagem, se vocês insistirem, vai pôr em jogo o navio e a vida das pessoas. Vai comprometer coisas e pessoas. A adversidade vai tomar duas áreas. Você vai ter problema financeiro, físico, você vai ter problema social e vai ter problema com pessoas. Deus está dizendo aqui: se você não tomar cuidado, vai comprometer tua vida profissional, tua vida financeira, tua vida acadêmica, vai ter tribulação, vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, e Deus está dizendo, e ainda vai tocar na sua família. Você vai agredir sua esposa com essa decisão, vai agredir teus filhos com essa decisão, vai comprometer eles. Deus avisa e sinaliza: essa viagem será incômoda e vai destruir não só o navio e a carga, como colocar em risco a vida dos tripulantes.
Muitas vezes uma decisão errada nossa, uma euforia, uma compulsão, põe tudo a perder que nós conquistamos, entesouramos, põe tudo a perder aquilo que vai ser usado para a glória de Deus, aquilo que vai ser usado para propagar o Evangelho, aquilo que o diabo vai roubar, matar e destruir. E muitas vezes a nossa família vai ser comprometida, a nossa igreja, os nossos discípulos, as pessoas ao nosso redor. Cuidado, Deus está alertando. Qual a última vez você tem ouvido a voz de Deus? Quem te disse que o estilo de vida que você vive é Deus que impôs? É assim que deve ser feito, assim que deve ser vivido. Será que você não está passando tragédias e adversidades, fruto de estar insensível, cego à voz de Deus? E isso não pode acarretar uma tragédia na sua estrutura física e na sua família. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Até aí. Eles iam embarcar. Quando eles estavam indo, Deus traz uma revelação a Paulo, que eles não poderiam ir, que eles iam sofrer tragédias, ia passar uma grande tempestade. Paulo os adverte. O que a Bíblia diz? O tripulante, esse centurião era o responsável pela embarcação, o responsável pelo barco. Ele ignorou a palavra de Paulo. Ele ignorou a voz de Deus. Ele ignorou o sinal que Deus deu. Ele ignorou a manifestação que Deus proveu para impedir a tragédia. Meu irmão, aqui eu aprendo duas coisas que eu já falei no início. Primeiro, aqui é a prova que a tragédia e a adversidade da maioria dos cristãos não é imposta por Deus, é causada pelo próprio cristão. Não era a vontade de Deus, Deus advertiu, Deus revelou, Deus quis poupar, prever, prevenir, mas o centurião ignorou. Deus está dizendo: não vai lá, não sai com essa pessoa, não fecha esse negócio, não viaja, não usa o dinheiro para essas coisas, não casa agora, não casa com esse rapaz, não casa com essa menina, não usa seu dinheiro indevido. Por quê? Porque vai haver adversidade, você vai colher as consequências, vai comprometer a sua vida física e aquele que estão ao seu redor. Aí o que acontece? Eles não deram ouvidos a Paulo. Nós não damos ouvido à voz de Deus. Sabe por que eu não dei ouvido? Porque quando Deus fala e é aquilo que eu quero ouvir, aí eu obedeço e falo que é Deus. Quando Deus adverte e fala não para mim, eu falo que não é Deus. Não é assim? Continuar no 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Por que eles não ouviram Paulo? Porque o piloto, o leme e o capitão, que é o mestre, problema não, pode viajar, esse cara não sabe o que está falando não. Não. Olha lá, não tem nenhuma nuvem. Não. Ó, faz 15 anos que eu dirijo barco. Vamos embora. Aquilo deu confiança no centurião, no dono da barca. Sabe o que é isso? Nós confiamos mais nos meios seculares do que na palavra de Deus.
Paulo representa o Espírito Santo falando. Paulo representa a palavra de Deus falando. Paulo representa Deus falando. O piloto e o capitão representam um mundo secular, as estatísticas, a meteorologia, as ciências, a medicina. E a igreja tem ouvido mais as ciências sociais do que a palavra. Nós tomamos decisão, meu irmão, baseada em conceitos seculares. Eu não entendo a igreja, Jesus. A igreja é regida por Freud, a igreja é regida pelo cirurgião, é regida pelo Jornal Nacional, e não é regida pela palavra. É a palavra que ensina como você se veste, com quem você anda, como usa o dinheiro, meu Deus. É a palavra. Depois, versículo 12. Diz assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenícia. Vou ler em outra tradução para você entender melhor. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali. Aí sabe o que teve? O cara ficou meio assim do governo. Se Paulo falou isso aí, vou dar uma consultada. Tripulação, sabe por que vem adversidade na nossa vida? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maioria falou que ele era melhor viajar do que ficar, porque damos ouvido à opinião pública. O cara podia estar em dúvida. Quando ele viu que 80% da tripulação falou, vamos! Opa, a maioria está do meu lado. Mas onde você encontra essa maioria que está do teu lado? Aquele que quer executar um mau intento e sabe que não é a vontade de Deus, ele procura aliados que apoiem a sua ideia. Pega um adolescente que tem uma ideia de pegar a chave do carro do pai escondido. Ele vai procurar outros 50 adolescentes. Qual dos 50 vai falar, não pega? Principalmente se for um V8 o carro do pai. Você acha que ele vai consultar a avó dele? Você acha que ele vai consultar o pastor da igreja? Você acha que ele vai consultar alguém de 30 anos? Ele vai se associar, vai procurar aliados. E o único que tinha o Espírito de Deus no barco era o apóstolo Paulo. Os demais eram bandidos, assassinos, eram condenados. Todos dizendo, vamos embora logo. Então ele foi ouvindo a voz da maioria. Cuidado com quem está te influenciando. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Eu estou tomando decisão baseado nos scraps que eu recebo do Orkut e Facebook. Não, mas eu consultei um monte de pessoa, falou que estava tudo certo. Como é que era esse monte? Tudo carnal. Tudo sem o Espírito Santo. Tudo pessoa que não tem aliança com Deus, conhecimento bíblico. Não é assim? Foi o que ele fez. Ouviu a voz da maioria. Primeiro, ignorou o que Deus falou. Segundo, deu mais valor na palavra secular do que na palavra de Deus. Terceiro, ouviu a massa. 13 agora. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu bem terem já o que desejavam. Até aí. Aconteceu? Eles desobedeceram. Seguiram viagem. Não vamos ouvir Paulo, ouvimos os meios seculares e a massa, a maioria falou vamos. Aquele cara lá não estava com nada não, vamos fazer. Tiraram, desancoraram o barco, foram. Aí sabe o que aconteceu? Começaram a navegar depois de um tempo. Aí viram
que estava sofrendo um vento sul, brandamente. E pareceu terem já o que desejavam. Quando eles entraram em alto mar, não tinha acontecido nada do que Paulo falou. Que tempestade! Aonde está a tempestade? Barco vai ser destruído, família vai ser comprometida. Olha a brisa que está levando, vai ser uma viagem tranquila. Sabe o que acontece? Você toma a decisão e em alguns momentos dá certo. Dá certo tua desobediência. Há um tempo de tranquilidade, que aquele negócio mal fechado não vai mostrar a cara agora e vai te dar uma falsa paz. Que aquele casamento errado, no momento vai ser gostoso, vai desfrutar, mas depois você vai ver, né, vai dar um falso sentimento de paz. Aquele empréstimo, aquele financiamento, o carro novinho cheirando carpete novo, tudo aquilo, os meninos rindo, a pizza comprando, ali os 2 meses, 3, vai ser uma beleza. Então vai vir no seu coração, tá vendo? Eu estava certo, aquilo não era Deus, não era o Espírito Santo. Eles deviam ter falado, tá vendo, esse Paulo aí não tem nada não, esse cara não sabe o que está fazendo, onde está a tempestade? E aquilo vai nos motivar, e com mais volúpia, e mais ganância no nosso alvo. Não é assim? Aqui, ó, como que eu estou errado? Ó, dinheiro sobrando, viajando, ó que legal, está tudo bonitinho no meu lar, parece que deu certo, né? Deus falou para não fazer, mas aquele oleritezinho, o que tem? Fraudar, eu ganho 400, eu pus 1.200, ué. Olha lá, ó, deu certo, consegui a casa, né? E Deus não faz, não consegui, viajei, não consegui ver lá com o gerente, acertei na firma, deu para fazer a viagem, deu para... Aí passa uns meses, beleza, está tudo sob controle. Não é assim? Agora olha no 15, no 14. Olha no 14 agora. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, que quer dizer Nordeste, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Vamos ver. Olha só. Aquela falsa paz foi interrompida. Estavam tranquilos, até caçoando de Paulo, dizendo, Deus está conosco, está vendo, a minha decisão foi brilhante, eu devia ter fechado o negócio sim, ter viajado, ter casado com aquela pessoa, ter ido quebrar o pau com a sogra, devia ter mandado aquele e-mail sim, pega o telefone e batido boca, devia ter gastado aquele dinheiro com aquela roupa, com aquele financiamento, com aquela coisa, olha aí que paz, a pizzinha. 3 meses depois, a Bíblia diz, subitamente, sem esperar, veio um vento nordeste, um furacão, veio uma tempestade e o barco começou a oscilar. De repente o gerente liga, de repente vem te tomar o carro, de repente aquela esposa mostra as garras, aquele marido mostra quem ele é, de repente a dor te acomete e te desengana, de repente você é traído pela ocasião. Aí começa a adversidade. Então, o navio sendo arrebatado, sendo arrastado, aí o que acontece? Sopra-se o vento, inicia-se a adversidade, nós entramos nela, a maioria delas consequências das nossas ações, erros nossos, coisas erradas que fizemos, mas ela chegou, veio o vento subitamente, ela foi inevitável,
Nós erramos, irmão. Nós falhamos. Infelizmente somos fadados aos erros, passivos aos erros. Infelizmente falamos o que não devemos para as pessoas erradas, nas horas erradas, nos momentos errados. Infelizmente somos levados pela euforia, somos levados pelo distúrbio emocional, pela ira, pela compulsão, ficamos cegos. Infelizmente pecamos. Infelizmente essa é a nossa realidade de imperfeição. Essa é a nossa realidade. O nosso coração fala muitas vezes mais alto do que a razão, e aí a consequência é inevitável. Agora temos que arcar com as reações. Toda ação gera uma reação, tudo que planta se colhe. Agora veio o dia ruim, veio o dia mau, as trevas cobriram, veio de fato a adversidade, e a Bíblia diz que ela veio de um tal ponto que arrebatou o barco para o sul, que arrastou o barco. Muitas vezes a adversidade vai nos arrastar, meu irmão. Muitas vezes vai nos sufocar, porque ela vai atingir nuances, ela vai atingir níveis que ela vai nos arrebatar. Muitas vezes nós vamos perder o controle. Muitas vezes ela será forte, meu irmão, e isso pode estar acontecendo com você. Estou vivendo crises, tribulações, estou vivendo tempos difíceis que estão me sufocando, me arrastando. O termo aqui, me arrastar, significa talvez, vamos dizer, se estava tendo um redemoinho, que era isso que o barco descreve, que era isso que o texto descreve, estava arrastando o barco para dentro do redemoinho. Muitas vezes a adversidade quer te tragar, quer te engolir. Essa crise não foi levantada só para te escoriar, ela foi levantada para te matar. Satanás se aproveita do seu erro e entra em cena e toma as rédeas da adversidade, e ele não quer fazer você beber água, ele não quer fazer você pôr um colete e nadar, ele quer te levar para o fundo do mar, ele quer te matar. E às vezes alguns estão assim: pastor, eu estou sentindo que a cada semana eu estou sendo arrastado, cada mês eu estou decaindo, estou me inclinando, estou caindo, estou me esfriando, a adversidade está querendo me destruir. E o versículo 15: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento. Não podendo navegar contra o vento. Meu irmão, aí presta atenção, olha o nível que chega aqui a adversidade. Ela está tentando arrastar, eles estão lutando para sair, mas o vento então aumenta a velocidade, a força, e eles não podiam ir contra o vento, e eles estavam sendo vencidos pelo vento. A adversidade chega num nível que você não pode fazer frente a ela, você não pode suportá-la. Vem crises e problemas e situações que simplesmente são mais fortes do que nós. Depressões, crises econômicas, conjugais, espirituais, perda da identidade. Você está sendo sucumbido, sufocado, e eles não podiam ir contra o vento. É mais forte do que nós, muitas vezes. É mais forte do que nós, muitas vezes. Quem começa a conduzir o barco agora é a tempestade. Se deixaram levar. A adversidade, a crise começa a reger a tua vida. A hora que você dorme, a hora que acorda, como trata o marido, como convive com a família, como trabalha. Um ser, uma criatura depressiva, ríspida, irada, indiferente, fria. A adversidade está regendo você como um fantoche. Às vezes ocorre isso, e isso na nossa vida. Nós perdemos o controle, e ela chega a níveis que ela começa a nos dominar. Meu irmão, pessoas são dominadas por remédios, dominadas pela ira. Pessoas não fazem nada sem passar pela crise no casamento. Se eu pôr essa sandália, ele vai falar. Se eu beber água por essa parte da casa, ela não faz mais nada. A crise rege ela. Tudo.
Ele vai comer a sopa, a crise é financeira. Pus muito sal, está caro, eu temperei com isso, devia ter usado de ontem. Uma sopa. Vai ligar a TV, a luz, apaga, porque a crise financeira não pode. Eu calculei que cada lâmpada tem que ficar 2 minutos e 30 segundos. Vira uma fobia, vira uma paranoia. A adversidade, a crise conjugal, financeira, econômica, espiritual, começa a dominar essas pessoas. Elas não têm paz de espírito, alegria no espírito, não vivem vida com abundância, elas sucumbiram. Está aqui, sendo o navio arrebatado, não podendo navegar. Ela se tornou um monstro, ela está muito forte, ela exerce domínio sobre mim. Não é possível, eu estou tendo pesadelos, pânico, eu não consigo vencer essas crises. É assim. Ela está mais forte do que eu. E eu não posso vencê-la. Versículo 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Presta atenção. A palavra diz que a tempestade, ela se deu um dia inteiro. E quando se fez o outro dia, ela continuou, de forma que eles tiveram que mexer na estrutura do barco. Você já viu tempestade de chuva quando cai em Franca? Qualquer lugar. 10 minutos, 15 minutos faz um estrago, algumas demoram 1 hora. Aí é que a chuvinha, 4 horas, só que aquela chuva leve. Não dá mais que isso. Aqui foi um dia inteiro. Um dia inteiro. Depois, outro dia. Meu irmão, a adversidade, a crise, às vezes se torna uma maratona. Ela é infindável, Jesus. Ela é incansável, Jesus. Você fica sonhando que dia que vai terminar. Imagina esses homens descansando. Quando acordaram, se é que dormir, mas ainda está aí essa tempestade. O barco ainda está oscilando, está arrancando um pedaço. Você fala, meu Deus, quando é que essa crise vai acabar? Quando é que esse pesadelo vai ter fim, meu Deus? Quando é que eu vou deixar de ser essa pessoa fraca, miserável, doente, mesquinha, murmuradora? Quando é que eu vou ter alívio dessa enfermidade que me ocorre? 1 mês, 1 ano, 2 anos, não tem tratamento, passa em médico e outro médico, nada. Casamento, o quanto você já lutou com o casamento, o quanto você tentou, a crise segue, ela não tem, virou uma maratona, igreja. Você já viu a corrida de maratona? É um caminho longo, extenso, é a prova maior da Olimpíada, mais extensa, é uma prova que gera dor, que gera desistência, que gera perda de líquido. Assim a vida de alguém aqui que está sofrendo adversidade, dor. Você está perdendo nutrientes, você está se desfazendo, você está se decompondo. E você vê, eu não aguento mais, não passa. Tem gente que está vivendo esse drama, igreja, eu sei o que eu estou dizendo. Tem gente que não são semanas, nem dias, nem meses, anos com as mesmas crises e nenhum sinal de resposta. Nenhum, igreja, nenhum sinal, nenhuma luzinha, nada que possa te ajudar. Versículo 19. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O inevitável ocorre. A adversidade foi tão grande que ela estava fragmentando o barco. E eles mesmos, com as mãos, lançaram parte do barco.
a armação no mar. O inevitável. A adversidade, ela tomou um nível tão grande. A adversidade se estendeu por um tempo tão longo que parte de nós vai se perder. Parte de nós vai se perder. Muitas pessoas que passam crises, momentos terríveis, não são mais os mesmos. Parte de nós é tirado. Começou a deteriorar. Você percebeu que a robustez não está a mesma? Pessoas que estão aqui, diz aí, se você que passou por tempos terríveis, não tem agora sequelas em você? Não tem feridas, machucados, não tem coisas suas que foram tiradas. O que pode ter sido tirado, pastor? Não estou entendendo. A vontade de sonhar, a alegria, a esperança. Você tem esperança que Deus vai te usar igual João Batista, Elias, Moisés? Ela se foi. O pedaço do barco não se desfez nos primeiros minutos da tempestade. Nem no primeiro dia. Foram horas chocando, colidindo, assolando, esmagando, fustigando. Pedaços vão sair. Nós não vamos suportar. Saiu. E ocorre isso conosco. Não ocorre isso com você? Você pode se quebrantar diante dessa mensagem? Você pode se quebrantar, porque com contrito e quebrantado habito eu, diz o Senhor. Eu sei que eu não sou mais o mesmo. Eu sei que tantos anos lutando acabaram comigo. Eu sei que essas crises, igual Paulo, a aflição que nos veio na Macedônia, foi tão grande, que quase desesperamos da vida. Paulo pensou em morrer. Paulo, o negócio chegou num nível tão grande, Paulo, eu vou morrer. Eu não vou aguentar. Quem diria que Paulo ia pensar em morte, um homem tão forte, mas ele chegou a pensar. Agora, a adversidade vai chegar no clímax, no ápice, no apogeu. Ela ainda não chegou. Quem está vivendo o que eu preguei até agora e acha que é o clímax, não. Ela ainda pode se estender. Versículo 20. E eu não vou precisar nem de revelação, o texto fala sozinho. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma pequena tempestade. Olha a frase que eles interpretaram. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. 20. E não aparecendo há muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma tempestade, sabe o que aconteceu? Passaram-se dias, a adversidade atinge o clímax, atinge o ápice dela, começa a ser tão prolongada, e a tempestade é tão densa, que eles não conseguem diferenciar noite de dia. Não há sol, não há estrelas, não há luz no fim do túnel, não há esperança, não há nada. A crise chega num ponto, a sua crise com teu marido chega num ponto, a mulher está apanhando do marido, o negócio chegou, não tem sogra, tio, pastor, não tem polícia, lei Maria da Penha, chegou num ponto que eu não vejo mais saída, não tem mais jeito, isso aqui é monstruoso o que está acontecendo, isso aqui é bizarro, não dá mais. Foi o que eles viram. Não tem sol, pastor. Não tem uma pessoa para me ajudar. Não tem dinheiro. Pastor, não tem família. Eu estou doente. Eu não estudei. Eu estou esquecido. Meu Deus do céu. Não via. Muitos dias. Nem sol, nem estrela. Aí sabe o que acontece?
fugiu-nos toda a esperança de salvação. O negócio chegou num ponto tão crítico. Ai, meu Deus, não tem mais jeito. Vai acabar, eu vou perder. Eu vou perder meu lar, eu vou perder meu marido, eu vou perder minha esposa, eu vou perder meu ministério, eu vou perder a salvação. A Bíblia diz aqui, não havia mais neles esperança de salvação. Talvez seu problema com o pecado, com a sensualidade, vaidade, orgulho, falta de perdão. Talvez é tanta mesquinharia. Talvez você fez tanta maldade. Você foi aquele tirano com chicote. Você bateu em tanta gente, machucou tanta gente. Você fez tanta coisa. E o negócio chegou a um ponto que você diz, não há mais esperança de eu ser salvo. Não tem mais condição de eu ser salvo. Não tem mais condição. Não chega assim. Não vou pedir para levantar a mão. Quantos já devem ter orado, Senhor, me tira a vida? Quantos? Senhor, some comigo, Senhor. Senhor, eu não aguento mais o estilo de vida, Pai. Eu não aguento conviver mais nessa casa com essa pessoa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser quem eu sou, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento. Então chegou um ponto que você faz uma campanha esperando algo, não vem. Que você investe um dinheirinho esperando, não vem o retorno. Que você conta com uma pessoa, duas, elas falham. Que você insiste, tenta, pede oração, busca aconselhamento, faz, chora, passa a madrugada. Nenhum sinal de luz. Nenhuma resposta, ninguém. Você diz, eu não vou suportar. Ela chega no clímax. Fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Vamos ver o que diz no versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 21, olha só. Primeiro Paulo vai falar assim, hora que está tudo aquilo no ápice, e chega ao ponto que eles jogam um pedaço do barco, Paulo se levanta. Até então Paulo estava quieto, toda a cena estava acontecendo com o barco e os tripulantes que quiseram ir. Agora Paulo se levanta, e ele então vai interferir. Paulo é um tipo de Deus, lembra? É um tipo de Deus. Ele falou, não vá. Deus disse, não faça. Mas desobedecemos, fazemos e colhemos as consequências trágicas. Quando estamos no ápice da adversidade, no furacão, e quando a adversidade vai dar o tiro de misericórdia, quando vamos sucumbir, agora perecemos, agora já era, entra a ação Deus. Entra a misericórdia de Deus. Entra o amor de Deus. Primeira coisa que eu aprendo, eu não disse, isso que vocês estão vivendo é fruto do que vocês plantaram. Eu não tenho parte nisso. Deus está mostrando que é justo o sofrimento de alguns aqui. É justo o que você está passando. Não tem nenhuma injustiça você sofrer o que está sofrendo. Ele diz, eu não tinha dito, eu não disse que ia dar nisso. Eu não avisei, a minha palavra não escreveu. Tudo que você está sofrendo é fruto da sua desobediência. É justo o teu castigo. Você merece passar. Você plantou, agora colha. Você disse que não devia, agora aguente. Você tomou a decisão errada. Eu tinha avisado, eu sinalizei, eu fiz, eu mostrei, eu implorei, mas você transgrediu meu mandamento, desobedeceu minha lei, não ouviu meus profetas e foi e fez o que você bem quis. Agora você colheu as consequências. Deus disse isso. Mas aí ele vai mostrar a misericórdia. E ele diz o quê?
o 22. Mas apesar disso, agora, vos admoesto, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o barco. Olha só, no 21, olha só, entende isso aqui, que isso aqui é teológico. No 21, é justo teu castigo. Você fez por merecer, não culpa Deus não. Mas no 22, mesmo você merecendo, mesmo você plantando, mesmo você falhando, eu vou ser misericordioso. Eu vou ser gracioso. Essa adversidade não vai te levar. Essa crise não vai te consumir. Essa situação pode ter te levado até o ápice. Deus está dizendo, sim, vocês fizeram, mas tenhais bom ânimo, nenhum de vós morrerá, não se perderá a vida de nenhum de vós. Sabe o que Paulo está dizendo? A adversidade pode até destruir esse barco, mas não vai matar nenhum. Como é que é? A adversidade pode até destruir o barco, mas não vai matar nenhum. A adversidade pode até deixar sequelas, pode até te tirar algo, mas você ela não leva, mas você ela não vence, mas você ela não derruba. Ele está dizendo, a crise pode chegar até o clímax, mas ela não será maior do que aquele que em ti habita. Tenhais bom ânimo, aguenta mais um pouco, espera, confia, porque vós não perecereis. Não perecereis. É por causa do versículo 24, soberania de Deus, é por causa da onipotência de Deus. Vê o que diz 24, dizendo Paulo, não temas, importas que seja apresentada a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho um propósito com esses barcos, eu tenho um propósito com Paulo, eu tenho um propósito para cumprir na vida desses homens, e ninguém vai tocá-los até que eu cumpra. Deus tem algo para você, te elegeu, te escolheu, está fazendo uma obra. Deus está fazendo um plano, e a adversidade não te leva enquanto o plano não for consumado. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel, é poderoso para completá-la. Segundo, o 25 também diz, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Sabe por que Paulo tinha certeza que a adversidade não ia matá-los? Sabe por quê? Porque Deus falou para ele, não vai matar ninguém. Porque quando estava tendo a tempestade, na noite, Deus aparece para ele, o Senhor, no navio. Não tema, ninguém vai morrer, e não vai perecer um fio do cabelo de nenhum deles. Aí ele vai para falar, para confortar eles. Por que você acha que nós não vamos ser derrotados? Porque Deus me disse que vocês não morrerão. Deus me disse que a adversidade não vai vencer. Porque eu creio que há de acontecer como foi dito. Você crê que nós não vamos perecer porque te foi dito. É isso. E como é que você traz isso para a aliança do Calvário? Bom, dito é porque era a forma com que Deus se expressava.
Troca o dito pelo escrito. Não vamos perecer, porque assim foi dito. A adversidade não vai te tragar, porque assim foi escrito. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito. Aquele que começou a obra em você é poderoso para completar. Está escrito. E conforme está escrito, vai se cumprir. A adversidade não vai te vencer por causa das promessas que Deus tem. Tem promessas para a tua casa, promessas para o teu matrimônio, promessas para o teu ministério, promessas para o evangelismo. Crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, tudo que pedis em meu nome crendo, o recebereis. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Vá, é promessa, assim está escrito. 31. Disse Paulo, Atos 27, 31, ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel, ou do bote, e o deixaram cair. Essa é uma das revelações mais fantásticas dessa palavra. Eu quero que todos prestem atenção, porque eu sei que quando a palavra fica extensa, você tende a perder a qualidade, eu sei disso. Mas o que eu posso fazer? Essa é uma das revelações mais fantásticas da mensagem. Quando a adversidade ficou naquele alvoroço, a tripulação queria pular do barco. Entendeu? Queriam pular. Se salvar achando que ia morrer. Paulo disse assim: não deixa eles pularem. Só vai se salvar quem ficar dentro do barco. Só vai vencer a adversidade. As promessas só vão cumprir com quem estiver dentro do barco. Só vai vencer a adversidade com quem estiver dentro do barco. Só vai se cumprir o que foi dito com quem estiver dentro do barco. Deus está dizendo: não abandone a fé por causa da adversidade. Não saia da igreja, não deixe as escrituras, não deixe Deus. Só vai ser salvo, só vai triunfar nessa crise, só vai vencer, prevalecer quem continuar firme, quem continuar de pé, quem não recuar, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que acontece com a gente quando temos uma adversidade? Primeira coisa, parar de ler a Bíblia. Quando a adversidade aumenta, parar de orar. Quando ela chega no ápice, não vamos mais à igreja. Desistimos. Paulo está dizendo: se alguém pular, não vai ser salvo. Se alguém desistir, não vai triunfar. Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Não abandone o seu ministério, não abandone a vida de oração, não abandone a leitura da palavra, não saia da igreja, não falte aos cultos, não deixe a presença de Deus. Tá bom, versículo 34 agora, e nós vamos terminar. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. Começaram a beber, puseram a comer. Versículo 38, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo no mar. Até aí. O que aconteceu? Eles receberam a palavra de Paulo. Tem de bom ânimo.
Deus é com vocês, como foi dito vai cumprir, as promessas te mantêm de pé, Deus começou a boa obra, vai terminar. Aí agora sabe o que aconteceu? Paulo vem e alimenta eles, dá pão a eles. No meio daquela adversidade eles começam a se alimentar, e eles começam a se fortalecer, e os ânimos se recobram. Se recobram, irmão. Sabe o que Deus está fazendo? Alimentando você com essa palavra, dizendo: eu não escolhi você para perder, eu não te chamei aqui para te mandar ao inferno, eu não chamei você para te humilhar, eu te chamei das trevas para a luz, eu te chamei do chão para te erguer, eu te chamei para a vitória, para o triunfo. E essa palavra vai te alimentar. Com o alimento vem os ânimos. É verdade, eu vou prosseguir. É verdade, eu não vou desistir. É verdade, é pela fé que eu caminho. Não é pelos fatos, dados, telefonemas, dinheiro. É a fé. Isso fortaleceu. Depois, 39, depois que eles fortaleceram. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha na praia. E consultaram sobre se devia encalhar nela. Opa, lembra que eu disse? Ei! Não tinha uma luz, trevas, não tinha nada, estava tudo escuro, lembra? E agora? Eles enxergaram, os olhos abriram, eles viram uma luz. Meu irmão, Deus está dizendo, você ainda vai enxergar a saída, a luz vai brilhar sobre essa adversidade. A luz há de brilhar, você há de enxergar a aurora. Agora o versículo 44, para encerrar. E os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra, a salvo. Alguém se perdeu? A palavra do Senhor diz que eles viram a luz, e o barco se desfez, eles pegaram em paus, estava perto da praia, alguns em paus, agora outros foram nadando, 200 tripulantes chegaram na ilha de Malta, a salvos, nenhum morreu, nem água eles beberam, irmão, nenhum, todos a salvo. A adversidade veio poderosíssima, mas ela não venceu. Deus cumpriu a sua palavra, assim será na sua vida. Fique firme, confie nas promessas, por mais árduas que sejam as crises, elas não vão te vencer, e você chegará inteiro, são e salvo.